26. E hoje pela manhã nós estudamos do verso 1 ao 7, aonde nós entendemos que unidade não é uniformidade. Também entendemos que nós fomos chamados para ser solução e não problema diante da unidade. E por isso, nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos a última lição que vai nos ensinar que a nossa parte, a sua parte importa nesse corpo aqui na igreja, porque nós entendemos que já desfrutamos da unidade na individualidade. Você crê nisso? Nós já desfrutamos da unidade na individualidade. Então eu quero ler a princípio o versículo 7 de Efésios capítulo 4. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo o quê? A medida do dom de Cristo. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela Tua palavra lida, e cremos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o Teu recado para o nosso coração. Usa minha vida, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, para que o louvor seja dado ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, aquele que é a razão da nossa vida. Amém e amém. Meus queridos irmãos, Paulo agora, ele caminha para o encerramento desse capítulo 4, aonde ele vai abordar agora intensamente a respeito da individualidade na unidade. E Paulo vai dizer agora que a graça foi dada a cada um. Se a graça foi dada a cada um, isso significa o quê? Individualidade. Cada um recebeu este dom de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, ou seja, da sua individualidade. E nessa individualidade, nós recebemos de Cristo algo muito importante para vivermos a unidade. E o que Cristo nos deu para a nossa individualidade que abençoa a unidade? O dom. No seu texto aí, no verso 7, diz o dom. E sabe o que me chama a atenção? Que a palavra dom no grego é a palavra doreias, que significa presente. Então Deus nos concede presente espiritual. O dom é um presente de Deus. Então Paulo está dizendo aqui que a unidade só se une à individualidade por causa do dom. Nós temos então vários dons. A igreja se une porque cada um usa o seu dom para a glória de Deus, para a edificação da igreja, e esses dons se juntando, todos servem para a edificação do corpo de Cristo. Então Paulo estava falando daquilo que todo crente tem em comum, aquilo que nos difere um do outro, porque nenhum de nós aqui podemos dizer o seguinte: olha, nessa igreja todos temos o mesmo dom. Imagine se todos aqui tivessem o dom de tocar bateria e nada mais. Ninguém vai pregar, ninguém vai reger, ninguém vai tocar guitarra, ninguém vai tocar teclado. Nós vamos vir à igreja somente para tocar bateria. O que vai acontecer? O culto inteiro vai ficar girando em torno de quê? Da bateria. Vai fazer uma fila e o pessoal, já deu a sua hora, agora é minha vez de tocar bateria, porque esse é o meu dom. Vocês imaginam que coisa esquisita não seria o culto na igreja se todo mundo fizesse a mesma coisa? Louvado seja o Senhor, que Ele distribuiu presentes sobre nossas vidas e cada um tem este dom. Dom de cantar, dom de falar, dom de ensinar, dom de cuidar de crianças, dom de abrir e fechar a igreja, acender uma lâmpada, desligar uma lâmpada. Ou seja, nós recebemos esses presentes do Senhor. Um objetivo maior, o objetivo é a edificação da igreja. E ao edificar a igreja diante desses montes de dons, ela se torna uma só, porque tudo é para convergir para a glória de Jesus Cristo. É por isso que Paulo respondeu aqui dizendo que só através da unidade na igreja é que nós poderemos exercer este dom com maestria, com alegria. E meus irmãos, o dom não é um brinquedo para os nossos deleites.
O dom é uma ferramenta que nós usamos para ajudar, para abençoar vidas na igreja, para fazer com que a igreja seja fortalecida. E o que é interessante é que se você ler comigo agora o verso 8 até o verso 10, vocês vão ver que Paulo está aqui citando nesse momento o Salmo de número 68, verso 18. Não vamos ler o Salmo, mas você pode ler o Salmo 68, 18 e comparar com essas palavras de Paulo agora em Efésios 4, a partir do verso 8, que diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu o que aos homens? Dons. Ora, isto ele subiu, que é, senão também, que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Irmãos, isso aqui é incrível, porque Paulo se lembrou dessa figura do Salmo 68, 18, onde está ali registrado sobre o guerreiro triunfante. O guerreiro que foi honrado ao retornar com aqueles cativos, com aqueles prisioneiros, porque ele venceu, porque ele é vitorioso. E no contexto aqui que Paulo está escrevendo, quando um general vencia uma batalha, ele amarrava os inimigos capturados pelo pescoço, completamente despidos, e fazia uma procissão pela cidade, com esses inimigos amarrados como se fossem troféus de guerra. E todos os bens desses inimigos eram divididos pelo general, juntamente com os seus soldados, e levados para a sua terra, como homens vitoriosos. Então Paulo se lembra deste salmo, que é um salmo de uma citação militar, de um triunfo militar. E ele disse que, na verdade, Jesus Cristo foi aquele quem desceu do céu. Ele estava comparando esse triunfo com Cristo, porque foi Cristo quem morreu por nós, porque Cristo foi aquele que desceu às profundezas da terra, não apenas na sepultura, mas ele sofreu os horrores da condenação do meu, do seu e do nosso pecado. Mas agora ele está dizendo que esse Jesus, que enfrentou tudo isso por amor, ele venceu, ele é vitorioso, ele então pegou todos os cativos, todos os inimigos, e ele assim os derrotou para sempre. E agora, esse Jesus que está no céu, como general vitorioso, comandando a história da sua igreja para todo sempre. É nessa figura de linguagem que Paulo estava dizendo que quando eu e você estávamos perdidos sem Jesus, o inimigo nos ofuscou, o inimigo nos cegou para não desfrutarmos desses presentes celestiais. E que presentes eram esses? Os dons que ele tem preparado para aqueles que nele crê. Mas agora, irmãos, nós somos livres, e livres para sempre pelo sangue de Jesus. E se nós somos livres, porque o general das nossas almas, Jesus Cristo, nos libertou, e além de nos libertar, assim como distribuía os presentes para os seus soldados vitoriosos, Jesus subiu aos céus, e ele distribuiu para a sua igreja, o seu exército, presentes gloriosos e maravilhosos. E que presentes são esses? Os dons espirituais. Eu e você recebemos do Senhor esses presentes. Meus irmãos, veja o que Paulo vai dizer agora a partir do verso 11. É isso que ele começa a explicar. Nós fomos tirados daquele cativeiro que vivíamos, nós fomos libertados por Cristo, e Cristo agora nos concede presentes, dons espirituais. E esses presentes estão registrados aqui. Por quê? Ele deu uns para quê? Apóstolos, verso 11. Outros para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores e mestres. Irmãos, o que Paulo quis dizer com esses dons, com esses presentes? Só para deixar claro com os irmãos que dom espiritual não é habilidade. Dom espiritual é uma capacidade sobrenatural, vinda de Deus, para que o crente em Jesus exerça o ministério na igreja. Com que propósito? Qual é o propósito final de exercermos este presente sobrenatural de Deus? Para que nós, juntamente com os nossos irmãos, com o presente que recebemos de Cristo, possamos edificar o corpo de Cristo na terra
e glorificar o nome do Senhor através dos nossos dons. Meus irmãos, se a igreja se lembra, Jesus teve vários discípulos, mas somente quantos apóstolos? 12 apóstolos. Jesus tinha muitos seguidores, mas ele só teve 12 apóstolos. E quem eram esses apóstolos? Os irmãos se lembram que esses apóstolos foram aqueles que tiveram 3 características básicas para ser um apóstolo. Primeiro, eles viram Jesus face a face. Segunda característica desses apóstolos, eles foram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. E terceira característica desses apóstolos, eles tiveram a autenticação do apostolado, fazendo sinais e prodígios. É por isso que, como Paulo disse lá no capítulo 2, verso 20, que só esses verdadeiros apóstolos, aqueles que andaram com Cristo, é que se tornaram no fundamento da igreja. Porque aqueles 12 apóstolos, eles foram homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Judas depois se enforcou porque ele errou. Mas nós encontramos Matias, que assume o lugar. E esses homens foram usados por Deus na história da igreja. E eles escreveram os oráculos de Deus. E assim, nesse momento, quando olhamos o escrito dos apóstolos, nós entendemos que hoje, nos dias atuais, nós não podemos dizer que ainda existam apóstolos. Porque os apóstolos só foram aqueles que viveram no tempo de Jesus Cristo e tiveram testemunho de tudo que Jesus fez naquela época. Então, meus irmãos, se hoje não tem mais apóstolos, por que as pessoas levantam dizendo, mas o texto aqui fala de apóstolos? Por quê? Porque naquela época tinha os apóstolos. Só que nós ainda temos novas revelações para a igreja. Deus talvez se esqueceu de alguma revelação que Ele deixou para a gente na Bíblia. E aí Ele tem que levantar novos apóstolos? Não, de forma alguma. A Bíblia já é a revelação completa da palavra de Deus. A Bíblia já está completa, fechada. Então nós já temos aqui os registros inspirados por Deus através da vida dos apóstolos e dos profetas. Mas aí, queridos, vem uma outra questão que eu expliquei há um tempo atrás para a igreja. Existia também outro tipo de apóstolo, que pela etimologia da palavra, nós ainda podemos ter nos dias de hoje. Como assim, pastor? Porque a palavra apostoloi significa aquele que é enviado. Então podemos dizer que existem então esses apóstolos, que são quem? Os missionários. Todos aqueles que vão pregar a palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em João 20, 21, veja o que diz a palavra do Senhor. João, capítulo 20, verso 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui está a palavra apostoloi. Ou seja, vocês são enviados para falar do meu evangelho. Então, se formos pensar neste sentido da etimologia da palavra, todo crente em Jesus Cristo é um apóstolo de Jesus. Todo crente é um enviado de Jesus para ter esta missão de pregar esta mensagem bendita e selada de Deus. Então nós entendemos perfeitamente, o apostolado que aconteceu na época de Jesus acabou. Para ser o apóstolo daquele contexto dos apóstolos de Jesus, você tinha que ter andado com Jesus, você ter visto Jesus, você ter visto a ressurreição de Jesus, visto Cristo ressurreto e também ter feito sinais e maravilhas. Esse apostolado não existe. Mas o que nós temos hoje é aquele apostolado no sentido de missionário, ou seja, todo crente é um missionário. Todos nós somos enviados. Isso é ou não é um presente de Deus? Sermos enviados para proclamar o evangelho de Jesus. Mas aí vem um outro dom. Ele vai dizer dom de quê? De profeta. Vocês leram aí o texto? Olha o que diz no verso 11. Dom de profeta. Quem eram então os profetas? Se nós olharmos a história bíblica, os profetas eram aqueles que pelo Espírito Santo prediziam o futuro, proclamavam a mensagem de Deus, anunciavam aquilo que iria acontecer com o povo. Mas hoje, nós ainda temos esse tipo de profeta? Sim ou não? Não, não temos mais profetas, porque a Bíblia não tem mais nada para nos mostrar
fora do que já está escrito nela. Tem muita gente que fica procurando o texto na Bíblia e encontrando alguma coisa para encontrar algo fora. A Bíblia já é a palavra completa de Deus. Então a mensagem que nós temos hoje são mensagens expositivas, é estudar o texto, o seu contexto e aplicar para o coração das pessoas. E se alguém disser, olha, Deus me deu uma nova mensagem, eu tenho uma revelação para a igreja nesta noite, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Porque o que diz Gálatas 1, 8 e 9? Se alguém falar algo que seja fora do que já está revelado na palavra de Deus, seja considerado como anátema, maldito. Isso me fez lembrar do que disse certa vez Billy Graham, quando ele falou que a Bíblia tem uma capa ulterior, ou seja, o cano das Escrituras está fechado. Não tem mais nada para acrescentar e muito menos para tirar. A Bíblia é a palavra perfeita de Deus. É por isso, meus irmãos, que a mensagem de Deus hoje, ela só pode ser validada através da exposição das Escrituras Sagradas. Então, o que na verdade nós temos hoje não são profetas. O que nós temos hoje é o dom de profecia. É diferente. Porque o que é esse dom? É alguém capacitado por Deus para ler as Sagradas Escrituras, explicá-las com fidelidade. É por isso, irmãos, que não temos profetas hoje no sentido original, mas temos no sentido lato do termo. Deu para os irmãos entenderem? É aquele ou aquela que vai ler a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus, então ele tem um dom de profecia, ensinar o que a profecia nos diz. Isso é o dom que Paulo está falando. Mas aí ele vai dizer outro presente que o Senhor deu, o dom de evangelista. Meus irmãos, alguns vão dizer, pastor, mas o dom de evangelista não é a mesma coisa do dom de profecia? Não. Por que não? Se os irmãos perceberem, os evangelistas são aqueles dotados por Deus para pregar esse evangelho, mas de uma forma muito diferente, muito especial. Nem todo mundo vai ser como Charles Spurgeon. Lembram da história de Charles Spurgeon? Um grande príncipe dos pregadores batistas, tinha facilidade de falar, de expor o evangelho, de aglomerar multidões à sua frente. Lembram de Billy Graham? Quantas pessoas ouviram Billy Graham pregando a palavra de Deus? Ele tinha essa facilidade de reunir pessoas e pessoas poderem entender a mensagem da palavra de Deus. Lembra de um homem chamado Jonathan Edwards? Um homem que pregava a palavra de Deus com tanta veemência que as pessoas seguravam nas colunas do templo e ficavam assustadas, com medo de ir para o inferno, porque a palavra dele mexia e impactava corações. Lembro do que aconteceu, muitos outros evangelistas, como nós temos mais recente na nossa história, como Nilson do Amaral Fanini, que também foi um grande evangelista, que pregou a palavra de Deus, e creio que você deva falar, pastor, eu conheço também outros, e vai citar vários nomes, porque muitos homens de Deus foram usados para poder trazer públicos na sua frente, para falar da graça de Jesus, e essas pessoas têm este dom especial, o dom de ser um evangelista. Não é toda pessoa que tem este dom. É por isso que quem não recebeu o dom de ser evangelista, ele não está desobrigado a testemunhar da sua fé, de pregar o santo evangelho. Pelo contrário, todos os crentes precisam proclamar o evangelho, mas nem todos os crentes são evangelistas. Deu para entender? Meus irmãos, Paulo então caminha para o final dizendo que nesse mesmo corpo também tem pastores e mestres. E se você ler, eu não sei se na sua versão está a palavra pastores mestres ou pastores e mestres. Todos têm esse artigo aí? E mestre. É interessante que aqui a expressão didaskalos significa aquele que ensina, aquele que é um professor por excelência, o mestre. Mas se você ler o texto no original, aqui Paulo não separa pastor de mestre. Na verdade, o texto original diz pastor-mestre. Porque, na verdade, irmãos, aqui não são dois dons, mas os dois estão em um só. Porque o pastor precisa ser mestre. Deus, ele não dissocia esses dois dons, ele não separa esses dois dons, porque o pastor deve ensinar e pastorear e ensinar.
É por causa disso que surgem tantas heresias em nossos dias. Porque tem muitos que se dizem pastores e não têm assumido a responsabilidade de estudar a Bíblia, de ensinar a palavra, porque dá trabalho. Então, quando o pastor fala, isso aí não é para mim não, é muito complicado, tem alguma coisa errada. Ele foi levantado por Deus para debruçar-se na palavra e ensinar a palavra, a fim de que o povo entenda o recado do Senhor. Então, o pastor tem que ser mestre. Ele precisa compreender a palavra e explicá-la com toda a alegria. As ovelhas precisam de alimento verdadeiro. As ovelhas precisam andar em pastos verdejantes e não sobre palhas. É por isso, irmãos, que no corpo de Cristo, cada um tem a sua importância. Não quer dizer que o pastor mestre é melhor do que aquele que está pregando o evangelho lá na rua. Não. Todos nós fazemos parte desse mesmo corpo que é a igreja do Senhor. Sabe o que significa isso? Viver a unidade na individualidade. Para mim, irmãos, aqui é o ponto mais forte desse capítulo. Porque qual é a finalidade, queridos, de todos esses dons diante das nossas individualidades, do presente que eu e você recebemos do Senhor para manter esta unidade no corpo de Cristo? Qual é o propósito maior? Vamos para o verso 12? Olha o que Paulo vai dizer. Com tudo isso, o que ele queria dizer para a igreja? O que o Senhor deseja para mim e para você? Querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, pergunto à igreja, a finalidade dos dons é o aperfeiçoamento dos santos. E o que significa aperfeiçoamento dos santos? Ir para uma faculdade e se qualificar? Fazer cursos aqui na igreja? Para poder dar muita capacidade para os santos? Sabe, meus irmãos, aqui para mim é algo glorioso. Aqui para mim foi algo que o Espírito Santo deu a Paulo para registrar a essência deste capítulo, onde estamos falando da unidade na individualidade. Porque a palavra aperfeiçoamento aqui é a palavra grega katartismon. Você não precisa guardar essa palavra. Katartismon significa, sabe o quê? Restaurar ossos quebrados. É você pegar uma pessoa que quebrou um braço, levar para um ortopedista para restaurar aquele osso, colocar um gesso para que aquela pessoa perca o braço ou mantenha novamente a função do braço? Mantenha a função. Então o que Paulo está dizendo? Tudo isso até agora serve para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para reparar os ossos quebrados no meio da igreja. Isso é amadurecimento dos crentes. Quando o crente em Jesus é maduro, ele é usado por Deus para restaurar aquilo que quebrou a comunhão. Meus irmãos, esse aperfeiçoamento tem o propósito de edificar o corpo de Cristo, a igreja. Este aperfeiçoamento é colocar os ossos no lugar, para que feridas sejam curadas, para que se conserte aquilo que está estragado em nossa comunhão. Vocês conseguem entender, irmãos, o que o Espírito de Deus está falando à igreja? Eu e você fomos chamados para sermos instrumentos de restauração, de reconciliação, de colocar aquilo que quebrou no lugar pelo poder do nome de Jesus. Isto é a essência da vida cristã, viver a unidade, mesmo diante da individualidade. É por isso que Paulo está falando, já que nós fomos chamados para aperfeiçoar os santos, para colocar os ossos no lugar, para que a comunhão seja restaurada. Paulo vai dizer no versículo 13, que quando isso acontecer, este corpo que antes estava com algum osso quebrado, agora foi aperfeiçoado, edificado, curado. Ele vai dizer que esse corpo agora vai crescer, vai ter maturidade. E essa maturidade em unidade vai revelar como que é a igreja local. Olha o que diz o verso 13, vamos ler? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. E quem é esse Filho de Deus? Homem perfeito, à medida da estatura completa de
Cristo. Ou seja, meus irmãos, o que Paulo está dizendo é que quando há comunhão na igreja, unidade na igreja, quando o crente em Jesus tem maturidade para pedir perdão e restaurar os ossos quebrados, para colocar tudo no lugar, a igreja do Senhor vai chegar a uma unidade da fé. Todos estarão unidos, todos estarão entendendo quem é o Filho de Deus, Jesus, o homem perfeito, e vão chegar à estatura de Cristo. Isso te faz lembrar do que nós falamos hoje de manhã, da palavra digno, que é colocar o quê? A minha vida e a sua vida na balança com Cristo. Ou seja, nós precisamos viver Cristo. E quando nós vivemos Cristo, reparamos os ossos quebrados, lutamos pela comunhão e somos um corpo, não um corpo que está atrofiando, mas um corpo que está crescendo para o louvor e para a glória de Jesus. Meus irmãos, a falta de maturidade na igreja atrofia o crescimento da igreja. A falta de maturidade na igreja faz crentes infantis. E crente infantil é um crente que sempre depende do outro. É o crente que está sempre querendo ser carregado por alguém. Vocês imaginam eu chegar aqui na igreja e eu estar assim, né? Pastor, você está com algum problema? Não, essa mão está ajudando essa mão aqui, porque ela não quer ficar em pé. É engraçado, né? Vocês vão falar o quê? Chama o manicômio para o pastor. Ele está com problema. Vocês imaginam, de repente, eu ficar assim... O que aconteceu? A minha língua está querendo pegar a minha orelha. Eles estão meio em briga aqui um com o outro, né? Eu tenho certeza que vocês verem o pastor fazendo, pessoal, gente, o pastor piorou dessa cabeça. É melhor mandar ele para algum tratamento urgente. Não tem possibilidade de ver um corpo se degladiando. É assim quando o crente Jesus vive querendo arrumar, eu não estou bem espiritualmente porque fulano fez isso comigo, e ficam se degladiando entre si. Então o corpo vai atrofiando. E quando o corpo vai atrofiando, o que acontece com o corpo? Recebe influência de todos os lados. Então, quando o crente, ele não tem maturidade, o crente acha que ele está sendo injustiçado no corpo, o crente começa a dar ouvidos àquilo que está acontecendo lá fora. E aí nós somos maduros e nós entendemos que a nossa parte no corpo importa. E nós queremos não ficar um batendo no outro, nós não queremos ter um corpo esquisito, nós queremos um corpo que cresça saudavelmente e chegue à estatura de Jesus Cristo, o Senhor deste corpo. É crescer, é desenvolver. Tendo essa maturidade, reparando ossos quebrados, a igreja demonstra que ela é madura e ela não vai ser levada por ventos de doutrinas. Imagine um outro corpo de fora dizer para a mão, olha, se eu fosse você, dava um tapa na cara. Eu não deixava esse barato não. Aí você está aqui, pá, o que é isso, gente? E querendo te bater. Vocês imaginam, pastor, isso é loucura. Então veja o verso 14. Olha o que Paulo vai dizer. Para que não sejamos o quê? Como meninos inconstantes. Você já viu como que é uma criança? Ela muda de opinião toda hora, é inconstante, não tem uma identidade formada. A criança é levada. E aqui ele diz que é levado o quê? Por todo o vento de quê? De doutrina. Pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. É por isso, irmãos, que Deus não dá para um só crente todos os dons. Porque o corpo tem que ter diversidade de dons. Tem membro que se acha às vezes mais importante do que o outro. Isso não é corpo saudável, isso é um corpo disfuncional. Todo o corpo, do dedinho mindinho até o último fio de cabelo, todos são importantes. E todo corpo que é saudável, o que acontece com uma criança depois que nasce? O pai e a mãe têm que ficar esticando a criança para ela crescer? Ou é natural ela crescer? É natural. Então o corpo vai crescer. Só que o corpo, que é a igreja, cresce, mas em direção àquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Meus irmãos, é aqui que nós chegamos ao fechamento desse texto do apóstolo Paulo. Veja comigo o versículo 15 e 16. Paulo está dizendo tudo isso para falar para aqueles irmãos gentios e judeus convertidos. Antes, meus queridos, seguindo a verdade, de que maneira? Em amor. Cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça. E quem é a cabeça? É Cristo. E aí ele vai dizer como é esse corpo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em
amor. Meus irmãos, isso para mim é tão maravilhoso que Paulo estava dizendo aqui. O corpo precisa estar bem ajustado. O corpo tem que estar bem ligado. E esses ajustes aqui é dentro do corpo, não é fora do corpo. Esses ajustes, irmãos, é fazer com que tudo fique bem juntinho pelos auxílios das juntas que levam ao bom e perfeito funcionamento. E isso tem que ser feito sempre para que o corpo nunca se atrofie. Você já viu como uma pessoa fica muito tempo deitada? Ela pode ser jovem, depois quando ela levanta do tratamento, ela precisa de fazer fisioterapia, porque o corpo dela estava ficando o quê? Atrofiando. Isso acontece com muitas pessoas que deixam de congregar na igreja, pessoas que estão sempre reclamando de alguma coisa na igreja, mas não têm maturidade e acabam sendo como crianças inconstantes e são levados por tudo quanto é vento de doutrina. Meus irmãos, eu creio que Deus nos trouxe aqui neste primeiro domingo de 2026 para que a gente possa fazer esses ajustes em nossas vidas. E quem sabe, se esses ajustes não devem ser realizados, a começar de nossos relacionamentos, ajustar o nosso relacionamento, ter um relacionamento mais saudável, reparar os ossos que estão quebrados nesses relacionamentos. E quem sabe você está vivendo isso hoje na sua vida e você está atrofiando na sua vida cristã, porque você não quis reparar esse osso quebrado. Irmãos, relacionamento pessoal é a arte de fazer as pessoas se sentirem bem com você e vice-versa. E eu tenho aprendido na minha vida, irmãos, principalmente ministerial, que nós choramos, nós sofremos mais por causa de pessoas do que por causa de circunstâncias adversas. Pense nisso. Nós sofremos e nós choramos mais por causa das pessoas do que por causa de circunstâncias adversas. Sabe por quê? Porque pessoas nos decepcionam. Você já foi decepcionado por alguém? De repente você está decepcionado com alguém que está aqui dentro agora. Só que pense também, além dessa pessoa ter te decepcionado, você também decepciona pessoas. Nós também decepcionamos pessoas. Por isso, irmãos, que é impossível ter uma família saudável. É impossível ter um casamento saudável. É impossível ter uma igreja saudável se não houver o exercício do perdão, se os relacionamentos não forem restaurados. Irmãos, eu sempre digo que o perdão é o antisséptico para o nosso coração. Vamos falar juntos? O perdão é o antisséptico para o nosso coração. Sabe por quê? Porque o perdão cura. O perdão liberta. O perdão transforma. O perdão restaura a nossa vida. E eu não estou dizendo que o perdão é algo fácil, não, irmãos. Eu estou dizendo que o perdão é algo necessário. Eu tive que lidar com isso na minha vida ministerial muitas vezes. Muitas vezes. E digo à igreja, sem medo de errar, que se eu não conseguisse perdoar algumas pessoas que eu tive problemas no meu coração, eu teria que ter deixado o ministério pastoral. Porque você fica ferido, você fica machucado. Como eu posso sair do meu lugar, assumir o púlpito para pregar a palavra de Deus com o coração cheio de rancor, com o coração cheio de mágoa? Se eu pregar a palavra de Deus sem a unção do Espírito Santo, será meramente um teatro, uma apresentação que você faz diante de um público. Eu só subo nesse palco, aqui neste local, neste altar, porque o Espírito Santo é quem me conduz a falar da palavra de Deus. E antes disso, ele incomoda o meu coração dizendo, como estão os seus relacionamentos? Você perdoou? Você está com o coração completamente liberto? Meus irmãos, quando há perdão, a nossa vida vai ser celebração. Mas quando não há perdão, a nossa vida será um poço de murmuração. A pessoa que não consegue perdoar, ela só lamenta, ela só vai ver tragédias sendo geradas, só vai ter angústia na sua vida, ela vai ser uma pessoa insossa no lidar, é uma pessoa que não tem sorriso, é uma pessoa que sempre fala para ferir outras pessoas. É por isso que o perdão é necessário, é reparar os ossos para que haja o aperfeiçoamento do corpo e haja um crescimento no corpo de Cristo. É por isso que perdoar é lembrar, mas sem sentir dor. Você lembra do que aconteceu, mas você não sente mais dor. Sabe por quê? Porque você foi restaurado aqui dentro pelo poder de Deus ao decidir perdoar alguém. E eu olho para esse texto e fico pensando, se Deus, Ele nos perdoou dos nossos pecados, se Deus nos perdoou de algo imperdoável, que eram os nossos pecados, por que nós não podemos perdoar
aquelas pessoas que nos feriram. Se Deus nos perdoou, nós precisamos perdoar. Se eu e você não soubermos lidar com as pessoas, se não soubermos perdoar, a nossa alegria vai ser retirada de nós. Nós vamos nos atrofiar nesse corpo que é a igreja. O corpo pode estar saudável, mas de repente uma parte está atrofiada. O corpo inteiro está forte, mas uma parte está atrofiada, porque não há perdão. O perdão liberta, o perdão transforma. Foi isso que Paulo estava dizendo, que a maturidade e o crescimento de uma igreja se medem pelo quanto ela está disposta a amar e perdoar. Meus irmãos, quando há perdão e amor, há uma ligação sobrenatural na igreja, porque é no ato do perdão que nós conseguimos viver a nossa individualidade e zelar pela unidade. É por isso que Paulo disse no verso 16, que o corpo saudável é ligado, é bem ajustado. Assim como o baterista, na sua individualidade, é baterista, na unidade, ele é corpo, ele é igreja. O dirigente do culto, na sua individualidade, está ali dirigindo o culto, mas como corpo, ele faz parte da igreja. O professor da escola bíblica dominical, na sua individualidade, ele é um professor da escola bíblica dominical, mas na unidade, ele é corpo com a igreja. Ou seja, nós usamos os dons, os presentes que Deus nos deu, na nossa individualidade, para que o corpo seja o quê? Ligado, ajustado, reparado, e juntos somos fortes, e nós vamos avançando, e o poder das trevas vai caindo por terra, em nome de Jesus Cristo. Para mim, aqui está o maior milagre de Jesus na terra, a igreja. Porque Ele fez de nós, sua igreja, um corpo saudável, um corpo unido, onde cada um respeita as individualidades, mas consegue viver a unidade para a glória de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que cada membro nesse corpo importa. Você é importante, eu sou importante, nós somos importantes. Cada um aqui é importante nesse corpo, aqui em Petrópolis. Porque no final de tudo, meus irmãos, o que vai acontecer? A igreja bem ajustada, a igreja crescendo, a igreja fortificada, a igreja que não está atrofiando, ela vai glorificar o nosso cabeça, o nosso general vitorioso, Jesus Cristo, o Senhor da glória. A finalidade é dar glória e louvor para o nome do nosso cabeça, Jesus Cristo. Mas será que nesse corpo nós temos andado de modo digno? Nesta balança com Jesus, a nossa vida com a vida de Jesus? Será que nós temos tido mansidão ao lidar com as pessoas diferentes de nós? Será que nós estamos dando suporte em amor para aqueles que são fragilizados? Será que temos entendido a importância de cada membro neste corpo com o seu dom? Deus deu o dom para que você usasse, a fim de que tudo fosse para a glória do Senhor. Temos sido perdoadores, temos reparado os ossos que estão quebrados. O que acontece quando a pessoa quebra um dedo e não vai procurar um médico e nem quer saber de colocar nada? Aquele dedo vai continuar normal? Ele vai ficar o resto da vida assim, talvez vai atrofiando e nunca mais você vai mobilizá-lo. Talvez você esteja hoje quebrado, machucado, arrebentado, e você está aqui dentro da igreja. Você tem que acertar hoje isso na sua vida, para que o corpo continue crescendo saudavelmente. Deus está fazendo uma grande obra aqui nesta igreja. Deus está trazendo vidas, salvando vidas, restaurando vidas. E talvez você ficou paralisado, porque você não quer reparar esse osso que está quebrado. E por isso que nessa noite Deus trouxe você aqui para curar o seu relacionamento, para que em 2026 não tenha nenhum osso quebrado na sua vida, para que em 2026 você possa viver a restauração do Senhor e viver a unidade diante da sua individualidade. Você é importante nesse corpo. Você não está aqui por um acaso. Foi Jesus quem colocou você aqui neste lugar para que a glória fosse dada somente ao nome dele. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a pensar naquele relacionamento que talvez esse relacionamento hoje está quebrado. Talvez você e a sua esposa não estão vivendo bem. Talvez você ficou magoado com algum irmão, com alguma irmã em Cristo Jesus. E você está carregando isso no coração. Talvez você se afastou da igreja e você já não tem mais participado da igreja do Senhor porque você ficou chateado com alguma coisa. Você está se atrofiando nesse corpo.
Deus não criou você para isso. Deus te deu presente sobrenatural. Esse presente sobrenatural é o dom do Espírito Santo. É o dom que Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dEle para edificação do corpo de Cristo, para abençoar vidas. Você precisa colocar o seu dom à disposição do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui nessa igreja, mas eu confesso que eu estou muito ferido. Eu estou machucado na minha casa. Eu estou machucado porque me machucaram aqui. Então chegou a hora de você reparar esse osso quebrado em nome de Jesus. Você precisa pedir perdão. Você precisa se ajustar diante de Cristo e dizer: Senhor, ajude-me. Eu quero ser um instrumento de glória. Jesus está voltando, queridos, e Ele vai vir buscar a sua igreja. E Ele não vai vir buscar uma igreja atrofiada. Ele vai vir buscar uma igreja gloriosa, uma igreja maravilhosa, uma igreja perfeita, uma igreja que cresceu à medida da estatura de Cristo. E talvez você esteja ficando fora disso. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Deus está te dando a oportunidade de voltar ao primeiro amor, de voltar a se reintegrar na obra do Senhor, de voltar a fazer parte desta linda família, a igreja de Cristo nessa localidade. Eu não sei o que você passou, eu não sei quais foram as mágoas que você teve, mas nessa noite, Deus está te chamando para que você venha restaurar esses ossos quebrados, para que haja aperfeiçoamento da igreja dele. E você sabe aonde está quebrado esse osso na sua vida. Talvez na sua casa, nos seus relacionamentos, quem sabe aqui dentro da igreja. Se você quer começar este ano 2026 restaurado, revigorado, pronto para servir ao Senhor, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente e dizer: Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu clamo a Ti. Restaure, Senhor. Cure esses ossos que estão quebrados na minha vida. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu quero usar, ó Deus, os dons que o Senhor me deu, para que o Teu nome seja honrado, para edificar a igreja, para abençoar a obra do Senhor neste lugar. Se Deus fala isso com você, então vem aqui à frente, consagre sua vida a Ele, diga: Deus, eis-me aqui, quero ser instrumento das Tuas mãos. Senhor, eu estava magoado, mas o meu coração foi completamente restaurado. Então venha, Deus abençoe, querida, venha. Você pode ser usado por Deus neste corpo que é a igreja de Cristo. Pedir perdão é a coisa maravilhosa da nossa vida. Me perdoe, eu errei. Nós somos um corpo bem ajustado, ligado, unido, vivendo em amor. Nós somos uma família. Você crê nisso? Então venha. Nós somos uma família. É a hora de restaurar aquilo que está quebrado na sua comunhão. Você pode estar afastado da igreja. Venha, reconcilie-se com Cristo. Volte, em nome de Jesus. Vamos louvar. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Diga: eu preciso de Ti. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga: você é precioso para mim. Ou então estamos cantando como teatro. Diga isso: você é importante nesse corpo. Nós somos um no Senhor. Recebi um novo coração do Pai. Pode sair do seu lugar, dá um abraço quem está do seu lado. Diga: coração é um coração transformado que eu tenho. Nós somos uma família transformado, coração que é inspirado por Jesus. E qual é o fruto? Como fruto desse novo coração. Diga: eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Por quê? Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados,
unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor em Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Eu quero convidar você